Esses hospitais de campanha são para atender a demanda em situação que a gente pode ditar como mais leve da Covid-19. Mas nos hospitais regionais, por exemplo, principalmente nos leitos de UTI, a necessidade de equipamentos como respiradores é essencial para salvar, inclusive, vidas. E a gente sabe que essa deficiência de respiradores não é constatada só aqui no Piauí, mas no país inteiro, por diversas dificuldades. Sobre esse assunto, eu vou falar agora ao vivo com o representante, com o superintendente de representante do Piauí em Brasília, Maia Filho. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom, eu citei agora há pouco que realmente não é só o estado do Piauí que passa por essa deficiência de conseguir, nesse momento tão necessário, respiradores. O país inteiro passa. Mas aí, no caso, o senhor, superintendente de representação do Piauí lá em Brasília, está articulando, junto com o Ministério da Saúde, acredito que com outros ministérios também, a obtenção de respiradores aqui para o nosso estado. Pediu para o senhor atualizar a gente como é que está essa negociação. Bom, Nájila, a princípio o Piauí, antes até do governo federal ter feito a intervenção administrativa, havia adquirido 79 respiradores. Ocorreu que o governo fez uma intervenção administrativa até com uma lógica, com o princípio de razoabilidade, para evitar que uma cidade ou algum estado compre demais, deixando faltar em outras regiões de menos ou não queriam comprar. Então, para evitar essa concentração, o Ministério da Saúde centralizou toda a distribuição com eles. O que ocorreu? O Ministério da Saúde comprou 14 mil respiradores e a empresa fornecedora, ou as empresas que me parece que foi mais de uma, fizeram um distrato do contrato dizendo que não haviam mais condições de entregar. Ficou aquela guerra comercial, porque o mundo inteiro precisando adquirir respiradores. E, além disso, o Piauí não conseguiu receber os 79 respiradores que ele havia comprado. Ainda conseguiu na Justiça Federal, a caráter de liminar, aqui na Justiça Federal do Piauí, uma decisão para que a empresa entregasse ao Piauí. Só que é uma decisão impossível de ser cumprida porque a própria empresa não dispõe desses respiradores. Então, o governador, o secretário de Saúde, nos colocou uma missão em Brasília para buscar atendimento no Ministério dos respiradores que eles, porventura, não dispunham. Mas, superintendente, a empresa não dispõe desses respiradores por qual motivo? Por conta da demanda? Por conta da procura, que foi muito grande, por conta da intervenção administrativa que o Ministério fez. Pra você ter uma ideia, a programação, eu tive no COI, que é o comitê que trata dessa divisão de respiradores para o Brasil inteiro, o que o Ministério da Saúde tem disponível, certo, é 393 respiradores agora, até o dia 20, e mais 357 até o dia 30. Então, o Ministério da Saúde vai dispor de apenas 750 respiradores para o Brasil inteiro. E o que eles nos colocam lá, felizmente, né, é que nós não somos prioridade. Mas, ao mesmo tempo, nós alegamos o nosso crescimento de casos, além do fato de nós sermos aqui fronteiriços do Maranhão, do Ceará e do Pernambuco, que são estados que já podem ser considerados até o epicentro da epidemia. São Luís, final de semana passado, estava em lockdown. Então, além disso, pacientes desses estados começam a migrar aqui para o Piauí, especialmente para Teresina. Veja, esse fatal e trágico acidente que houve foi um paciente do Ceará que vinha buscar tratamento em Teresina. Então, a gente
precisa ter também um entendimento como prioridade dado essa situação. Nós Com não isso, o somos... Ministério... Nós não somos, superintendente, considerados, pelo menos ainda, prioridade por conta de outros estados, como o senhor mesmo citou o Ceará, cito também Manaus, próprio São Paulo, que é o epicentro no país da doença, por conta desses estados estarem em situação mais crítica. E a gente, claro, torce para que o nosso estado não atinja esse nível, mas os estudos mostram que, infelizmente, a gente vai atingir também o pico da doença. Perfeito, Nájila. E o que o governador coloca é que não é para esperar que a gente entre em colapso para depois ser atendido. Então, essa lógica ela não é uma boa lógica. Então, a gente houve lá um atendimento mínimo, mas pelo menos um compromisso do Ministério em nos fornecer 20 respiradores. E o governo do estado também está adquirindo os utensílios para poder fabricar respiradores aqui no estado do Piauí. Consta que nós ainda temos a média de 40% de leitos com respiradores ainda disponíveis. Então, esse período agora que ainda temos leitos com respiradores é o período da gente poder trabalhar, tentar conseguir, não somente no Ministério, como nós estamos lá fazendo essa peregrinação, essa reivindicação, onde estamos oficializando e participando de reuniões e pedindo, como também o governo do estado do Piauí, através de outros meios, tentando conseguir esses respiradores, porque não adianta nós termos o leito disponível e a UTI disponível se não há o respirador. Uma conta bem simples, Nádia, para você entender, o Piauí tem 3 milhões de habitantes, para nós entendermos. Se 1/3 da população adoece, é 1 milhão. Vamos dizer que 5% desse 1 milhão precisa de leitos e de UTI. Isso significa 50 mil. 50 mil pacientes, impossível o Piauí atender. Então, infelizmente, essa pandemia pegou o Piauí, o Brasil e o mundo de forma inesperada. O que nós temos que fazer somos nós mesmos nos ajudar e tomarmos aquelas decisões que evitem a rápida propagação desse vírus. E segundo o IBGE, superintendente, nós aqui no estado temos o menor índice de respiradores, não é? Se eu não me engano, são 14 para cada 100 mil habitantes. Sim, isso é a preocupação. A nossa sorte, no caso, nós não chegamos no estágio que chegou aqui Fortaleza, que é um estado que tem características climáticas parecidas com o Piauí. A vantagem do Piauí é que Fortaleza é uma cidade que recebia cidadãos do mundo inteiro, uma cidade turística, e o Piauí não tinha esse movimento turístico, então o vírus demorou a chegar aqui no Piauí, mas não quer dizer que ele não vai chegar. Então, todas as prevenções, o governo está preocupado e estamos tomando as medidas para poder equipar os hospitais, para não deixar ninguém morrendo em fila de espera. Esses 20 respiradores que o senhor citou agora há pouco, que foram liberados pelo Ministério, entram na conta dos que já chegaram aqui ou estão por vir ainda? Não, é os que estão por vir. É o que o governo federal disse que tem disponível, dos 750 até o final desse mês. Eu não sei se o senhor tem dados, mas quanto custa um respirador desse? Esse respirador, a informação que a gente tinha, ele custava 6 mil reais. Hoje ele está custando em média de 50 mil dólares. Mas, infelizmente, é assim, é a lei da oferta e da procura. Uma máscara custava 16 reais, uma caixa de máscara, hoje está custando 200 reais. Então, e ainda tem uma dificuldade não só do Brasil, mas do mundo, porque nós estamos um pouco reféns da indústria chinesa, porque lá eles acabam
conseguindo produzir a um custo mais barato, e isso desenvolveu as indústrias nacionais de vários países que preferiram importar da China por um preço mais barato do que produzir no seu próprio país. Isso talvez fique uma lição para o Brasil da importância do fortalecimento da indústria nacional. Com certeza. E aí fica também a revolta não só dos brasileiros, mas eu acredito que de parte do mundo também, porque apesar de ser país comercializando com outros países, mas a pandemia ela é mundial, são milhares, são milhões, são diversas vidas que todos os dias são perdidas. E aí eu acho que esse era o momento realmente de todas as autoridades juntarem as forças, consulado, seja que tipo de autoridade for, e evitar esse preço abusivo, não só nos respiradores, mas como o senhor citou, máscaras, álcool em gel. Claro que a gente tem, por exemplo, aqui no município, o PROCON, que está atuando e atuando bastante. Mas na situação desses respiradores, eu acho que faltaria uma fiscalização mais intensa. São vidas que estão deixando de ser salvas, muitas vezes por falta desse equipamento. Com certeza. Então, e o problema, os países mais ricos acabam, as indústrias de respiradores, fazendo uma espécie de lei. E os países que têm condição de comprar respirador por um preço maior, acaba conseguindo adquirir mais respiradores. Além dos problemas que já existem indícios de alguns estados que estão comprando esses equipamentos de forma superfaturada, o que nos interessa mais ainda nesse período de pandemia, onde a gente tem que espalhar apenas a solidariedade e não o vírus, nem esse tipo de ação que já se denuncia em alguns estados. Exatamente. Bom, quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Bom Dia News e, por gentileza, quando o senhor tiver avanços nessa negociação, quando realmente a gente conseguir obter esses mais respiradores aqui para o nosso estado, atualize a gente, porque o Bom Dia News vai ter o maior prazer em dar essa notícia. Eu que agradeço, Nájila, e quero enaltecer também a importância de vocês, da imprensa, em estarem esclarecendo as pessoas desse momento atípico, mas passageiro, que estamos passando. Um bom dia.